Viver, tornar-se um ser no mundo, é assumir com os demais uma herança moral, que faz de cada qual um portador de prerrogativas sociais. Direito ao teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, a chuva, as intempéries, direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência digna, afirmou o geógrafo, jornalista e professor Milton Santos. E hoje vamos matutar sobre violência linguística e também sobre preconceito linguístico. Você sabe o que é? Quais são as leituras sociais dos direitos humanos em relação às violências linguísticas? Fique ligado que o programa de hoje está imperdível. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros e de cor clara. Estou vestindo uma blusa na cor laranja e ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é Eglaia Nunes, uma mulher de pele branca, cabelos castanhos e médios na altura dos ombros, está vestindo uma blusa azul marinho e atrás tem um fundo verde. E vamos matutar hoje sobre direitos humanos e violências linguísticas com o professor Luiz Herculano de Souza Guilherme, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. O professor Luiz Herculano é doutor em língua portuguesa e é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também do Instituto Federal de Santa Catarina. E para saber mais sobre o currículo e aprofundar sobre os estudos do professor Herculano, você pode acessar, através do QR Code que está disponível aqui na tela, o currículo Lattes do professor. Professor Luiz Herculano, seja muito bem-vindo ao Matutando e é um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. E convocamos para os nossos diálogos a psicóloga e artista interdisciplinar portuguesa Agrada Quilomba. Sobre a hierarquia colonial de poder e silenciamento dos sujeitos, ela diz o seguinte: quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, não é científico. Quando eles falam, é universal. Quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Professor Luiz Herculano, afinal, quem pode falar? E eu trago ainda mais 2 questionamentos para o nosso início de diálogo. O que é violência linguística? E qual a diferença do preconceito linguístico e da violência linguística? Oi, gente. Primeiro, obrigado, Instituto Federal de Goiás, pelo convite. Eu sou Luiz Herculano, sou um homem preto, de cabelo curto, raspado, cabelo tipicamente afro, mas está raspado. Eu estou vestindo uma blusa laranja, com uma blusa por dentro rosa bem claro. Eu tenho barba e cavanhaque curtos, e bigode também curto. Isso. Olha, começar a falar sobre esses temas é muito interessante. Assim, eu participo de um grupo de pesquisa de multiculturalidade e formação de professores. E discutir essa demanda é muito interessante porque a gente precisa pensar como esses conceitos eles se constroem. E falar sobre quem pode falar, quem tem lugar de fala, quem tem espaço, é muito necessário num país onde uma maioria é lida socialmente como minoria. Pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, os grupos indígenas, melhor dizendo, os grupos dos povos originários, pessoas com deficiência, mulheres,
né? Todos esses grupos e mais outros aí que a gente pode também acrescentar são, de toda maneira, minoritarizados. A gente pode dizer até que, em certo momento, eles são invisibilizados, mas eu acho que a situação vai além. Quando a gente coloca em pauta a questão da língua, isso fica muito mais sério. Eu vou dizer que uma violência é algo que a gente associa sempre à questão física, né? A ideia de agressão física, mas não consegue enxergar a violência num processo, por exemplo, de extinção, de extirpação, melhor dizendo, né, de direitos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um povo originário que teve a sua língua retirada, ou seja, as pessoas tiveram a imposição de um outro idioma para que aquela língua não pudesse ser mais falada. Isso é um processo de violência linguística. A violência, ela não está só pautada no ambiente social, no aspecto que a gente pode chamar, por exemplo, do aspecto físico, não. Como eu já disse anteriormente, não mesmo, porque ela tem vários espectros, né? Nos últimos anos, eu vou citar aqui o Enem 2015. A proposta de redação do Enem de 2015, ela trouxe para a sociedade uma coisa: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação. E muita gente se espantou, ficou meio incomodado. Depois, em 2016, a proposta de redação do Enem foi o desafio da formação educacional de surdos. Esses dois temas trouxeram para a sociedade uma reflexão. A violência contra a mulher recrudescia no Brasil, ainda persistia, e pessoas surdas tinham, no país que tem a educação na sua Constituição, a educação como um direito, ainda tinham um desafio para conseguir se educar, conseguir se formar academicamente. E isso as pessoas falaram, não, mas não acontece. Será que não? E quando a gente vai partir para a ideia de violência linguística, a violência linguística está no patamar da extinção, né, da exclusão social também. Porque quando alguém não tem direito a ter a língua que faz parte da sua identidade, que faz parte da sua cultura e da sua constituição enquanto sujeito, que dá conta da sua existência, quando essa língua é tirado o mais precioso desse cidadão, dessa cidadã, dessa pessoa em si. É tirado dela o direito a se expressar, o direito a existir no plano linguístico. Então, quando isso acontece, a gente tem a violência linguística. Nesse aspecto, a gente tem a política linguística como algo que se define como uma área do conhecimento e que vai dar conta também desse estudo. A sociolinguística, que é uma área de estudos da linguística, bem lá da formação, né, da antiga, e da área da linguística como área do conhecimento, ela tem um papel muito importante, porque ela mostra que essas exclusões passaram a acontecer. E isso se liga, né, diretamente aos direitos humanos. E aí depois eu vou poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas tem toda a conexão. Professor Luiz, e como você já trouxe na sua fala, a violência da linguagem, ela se manifesta de diversas formas, né? Como opressora, como essa fonte de exclusão, mas também como vítima ou instrumento de disseminação de violências. Trata-se de um silenciamento histórico e político, que é perpetuado pelas relações de poder e dominação ao longo do tempo, né? Então, quais são as leituras sociais e os enfrentamentos dos direitos humanos em relação às violências linguísticas? A grande questão é o seguinte, né? A gente vive num país em que os direitos humanos são lidos socialmente como algo que, assim, que é benefício, né? E que não é, na verdade, uma forma de defesa. Os direitos humanos, eles garantem que todo mundo possa ser colocado num patamar de equidade, né? Não de igualdade, mas de equidade. E isso mostra que, por exemplo, quando eu tenho
a possibilidade de bloquear, de fazer com que a língua do outro não mais exista, isso é uma forma de violência linguística. Quando, por exemplo, eu promovo ataques a uma língua, associo essa língua, por exemplo, a alguma coisa menor, né? Há uma discussão muito séria na área da linguística que é sobre se é língua, se é dialeto, né? E tem essas discussões que eu não vou entrar nesse plano, mas muita gente diz que algumas línguas, por não terem e por não serem hegemônicas, elas são consideradas dialeto, né? E aí a gente tem países que têm diversos idiomas sendo falados, mas até a ideia de língua oficial é questionada por muitos estudiosos e estudiosas. Por quê? A língua oficial para quem? Quem determinou que aquela língua é oficial é porque tem com ela um poder. A gente pode pensar que isso se associa a uma outra noção que eu não tinha falado antes, mas agora eu vou trazer, que é o preconceito linguístico. No Brasil, a gente tem uma obra linguística que fala sobre isso, que é do professor Marcos Baio. O professor Marcos Baio, ele estudou, né, isso na sua vida acadêmica, e ele fala, né, do livro Preconceito Linguístico, né? Ele é um livro pequenininho assim, mas muito importante para discutir essa temática, e ele fala dos mitos, né, de que você tem algumas relações de poder ali estabelecidas. Quando a gente diz que é um preconceito linguístico, é quando, por exemplo, uma variante linguística ela é fruto de, por exemplo, de utilizar para discriminar alguém. Então, por exemplo, a ideia de falar errado, de falar certo, isso é uma imposição de poder. Isso são relações de poder. Não tem o que discutir no sentido de que, se alguém usa uma variante linguística que é considerada menos prestigiada, esta pessoa vai ser discriminada por isso. Eu lembro de um caso, né, em que houve um médico que discriminou um paciente porque ele levou anotado algumas informações da maneira dele. E essa pessoa não tinha, talvez, um nível de escolarização que a fizesse conseguir, talvez, se expressar a partir de uma variante linguística mais prestigiada. E aí alguns autores vão dizer que a gente tem normas urbanas e normas linguísticas de prestígio. O que eu quero dizer? O preconceito linguístico vai dizer para a gente que eu não utilizar de uma variante linguística específica me faz ser excluído. Daí a gente tem aquela coisa que muita gente fala do falar caipira, né? Aqui em Santa Catarina, onde eu moro, né, e onde eu trabalho, a pessoa fala que nem colono, né? A fala do colono, eu tenho que apagar isso. Por quê? Por que eu tenho que apagar? Isso faz parte da sua identidade. Nessa perspectiva, o preconceito linguístico é uma das faces mais cruéis da violência linguística. Por quê? Quando eu tenho preconceito pela fala de alguém, é sinal de que esse alguém vai ser excluído. O jeito que ele fala, a maneira como ele se expressa. Isso é tão sério que em vários espaços, como, por exemplo, redes televisivas, estúdios de cinema, tem a figura de um linguista e de um fonoaudiólogo, ou de uma linguista e de uma fonoaudióloga, para fazer adequação linguística, tá? Para a pessoa utilizar um padrão específico. Durante muito tempo, alguns telejornais tinham isso. Você não podia ter alguém que tinha a sua identidade linguística, ou seja, o seu sotaque, a sua maneira de falar, a sua identidade na fala, porque isso era ruim. Eu vou dizer uma outra forma de violência linguística, não preconceito, mas violência linguística. O que se faz com as pessoas surdas, né? O que é feito com as pessoas surdas é absurdamente terrível. Quer dizer que, o surdo tem que... O surdo necessita... Sabe? Isso é bem bizarro. Então, assim, acho que pensar em violência linguística e preconceito linguístico é ver essa articulação. E a leitura social que essas pessoas, que esses preconceitos e que essa violência tem, eles são leituras de que, não, imagina, não é discriminação. É só uma maneira de fazer a pessoa se sentir melhor, mas fere os direitos humanos. Professor, e esses enfrentamentos e combates, né, às violências linguísticas, são contínuos, né? E demandam também a descolonização dos conhecimentos. Mas nós vamos continuar este diálogo, vamos continuar matutando no próximo bloco. Voltamos já já.
violências linguísticas é a temática do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos sobre a caracterização das violências e preconceitos linguísticos e o enfrentamento dessas violências na perspectiva dos direitos humanos. Agora, vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Oi, meu nome é Wellington, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química do IFG Campus Inhumas, estou no 7º período e gostaria de saber o que é a epistemologia. Então, Wellington, né, que bom poder dialogar com os estudantes aí do IFG. E a epistemologia seria a área, né, podemos chamar assim de área do conhecimento que estuda o próprio conhecimento. A epistemologia vai estudar obrigatoriamente, né, como o conhecimento e suas formas ele é entendido, né? Vai partir de crenças, de verdades, justificativas. Seria a epistemologia responsável pela teoria do conhecimento. A epistemologia vai estudar exatamente o que a gente concebe como conhecimento em si, né? Acho que só discutir essa pergunta daria um novo programa, né? Porque é uma área muito ampla. A epistemologia está muito ligada à filosofia, né? E vai trazer essa reflexão a partir de alguma coisa já existente, como isso funciona, como isso se desenha, qual é o destrinchar disso, né? Como isso vai promover a caracterização. Não é necessariamente ligado à origem, mas como esse conhecimento se estrutura, como ele funciona, ao que ele está ligado. Então, tem várias faces. Essa seria uma definição aí mais simples, né? Mas talvez tentando a gente orientar no que é. Professor Luiz, em contribuição aos estudos e pesquisas sobre essa temática, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade o texto Quem Pode Falar e o vídeo O Barco, de 2021, ambos da autora Grada Quilomba. O vídeo está disponível no YouTube. E dando continuidade, né, aos nossos diálogos, professor Luiz, os seus passos vêm de longe nos estudos e pesquisas sobre linguagem. Gostaríamos de saber a respeito da sua experiência com o ensino-aprendizagem do português a migrantes e refugiados. Qual é a sua análise sobre a violência linguística em relação aos migrantes e refugiados, professor? Quando a gente vai falar, né, dessa questão, né, de como os meus passos eles vêm de longe, né? Eu estudo desde 2009, 2010 a parte de o ensino de português como língua não materna. Eu comecei com português para estrangeiros e aí em 2016, quando eu comecei a trabalhar no Instituto Federal aqui em Gaspar, eu pude observar um grande contingente de migrantes e refugiados. Esse grupo me fez pensar algumas questões. Quando eu não tenho acesso à língua, eu não tenho acesso à cultura, eu não tenho acesso a uma série de informações, sobretudo, eu não tenho a ciência dos meus direitos, né? E isso me fez querer caminhar por esse percurso. Eu fui estudar como é que isso se desenhava, né? O meu doutorado foi sobre ensino de português, né, como língua não materna e como língua estrangeira também, podemos assim dizer, mas o meu foco foi analisar também, né, não só no doutorado, mas nas pesquisas que eu desenvolvo desde 2016, sobre como acontece o processo, né, de aquisição do português por migrantes e refugiados, que é bem diferente da parte do intercâmbio. Quando eu tenho um estudante intercambista, ele vem num outro contexto, né? Ele quer estar aqui no sentido de que é mais tranquilo para ele em alguns aspectos, ele vem por um programa, etc. Quando você é migrante e refugiado, não. Você vem de maneira forçada por um novo país, um novo contexto. E a língua para você é algo essencial. Por exemplo, há grupos que estão há 10 anos tentando naturalização no Brasil e não conseguem. Por quê? A língua é uma barreira, mas, sobretudo, a cultura e o contexto. Há um outro problema muito
complexo que se atrela à violência linguística e que está ligado aos direitos humanos. Por exemplo, o racismo. Muitos povos não são lidos socialmente como brancos. E aí eu resgato a professora Lia Weiner Schuckmann, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela diz que eles não desfrutam do privilégio da branquitude. E, por isso, a leitura social deles os impede de conseguir acessar alguns direitos. E isso é uma forma de violência muito grave, porque a língua, para eles, é um direito, mas não há políticas públicas efetivas no Brasil de garantia de acesso à língua para esses grupos. Então, assim, o IFSC Campus Gaspar, a gente tem feito um trabalho ininterrupto desde 2014 de aulas de português para esses grupos. Eu sei também da Universidade Federal de Rondônia, professora Marília Cotinguiba, que tem esse papel há 10 anos, e a gente pensa assim, mas, poxa, há 10 anos não, desculpa, desde 2010, mas será que eles não conseguem por quê? Porque falta documento? Não, porque o processo de naturalização e o processo de aprender uma língua no espaço é mais complexo. E, sobretudo, o seguinte, eles começam a fazer aula de língua portuguesa, e aí tem que mudar o horário do trabalho. E aí eles precisam trabalhar, precisam estudar, precisam dar conta das famílias, às vezes não conseguem alugar o imóvel, então tem várias coisas. E, sobretudo, acho que é mais importante dizer que quando eu não domino a língua, eu não consigo saber se aquele direito que eu vou abrir aspas aqui, desfrutando dele, ele é um direito real ou alguma coisa que me foi dada de forma aparente. Então, assim, há essa reflexão que a gente precisa fazer, tá? Então, assim, muitos sofrem uma discriminação muito grande. Não só aqui em Santa Catarina, mas em outros espaços do Brasil também. Tem trabalho sobre São Paulo, Rio de Janeiro, e vários pesquisadores e pesquisadoras que trabalham hoje com o ensino de português na perspectiva do acolhimento, que é o que a gente chama de PLAC, que envolve a questão dos direitos humanos e dessa política linguística de pensar a língua como um processo de acolhimento e não somente de ensinar o idioma por ensinar, mas ter uma motivação. Acho que é isso, acho que eu consegui sistematizar. Muito complexo, né, professor Luiz? Bastante. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se findando e eu gostaria de te agradecer, né, por compartilhar os seus conhecimentos conosco aqui no nosso Matutando. Mas, antes de finalizar, eu gostaria que você nos indicasse uma produção cultural sobre esses assuntos que nós dialogamos hoje. Olha, eu poderia dizer para vocês acessarem hoje, a gente tem no YouTube diversos vídeos produzidos por imigrantes, tá? Imigrantes e refugiados, diversas de produções aí inúmeras. E também eu recomendo que esse ano a Bienal de Arte em São Paulo, ela está com a curadoria da Grada Quilomba, que também vai trazer essas reflexões. Além disso, a gente também pode acessar os conteúdos dos museus da imigração, que hoje vem também trazendo essas reflexões. Tá? Então, tem isso. E também recomendo o Festival, né, de Florianópolis Audiovisual do Mercosul, que teve esse ano alguns documentários sobre a questão da imigração. Tem muitos temas. Então, eu queria agradecer demais ao Instituto Federal de Goiás pelo convite, né, pela oportunidade de poder dialogar, né, com outro instituto, com um irmão, né, institucional, de poder a gente apresentar o que a gente faz e dialogar sobre temas tão necessários. Para a educação básica, essa discussão é muito importante. Esse tema da imigração ele foi tema do Enem em 2012, né? E não é só porque foi tema do Enem, mas é um tema em discussão. O Brasil é um destino ainda muito procurado por migrantes e refugiados. E falar de violência linguística e preconceito linguístico é falar do ensino de língua, falar dessa perspectiva crítica que se tem que ter no ensino de um idioma a partir de N aspectos, né? Então, pensar em decolonialidade, em questões raciais, em questões de gênero também. Então, muito obrigado por essa oportunidade, sigo à disposição e
aguardo aí outros convites e vou convidar vocês também para estarem conosco no Instituto Federal de Santa Catarina dialogando. E vamos matutar mais. Obrigado. Isso mesmo, professor Luiz. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Foi muito rico o nosso diálogo de hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma Educação Antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência, na TV UFG, no YouTube e também Spotify. Tchau, tchau!